Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 1 da prova de 2006 de Engenharia Civil, que é do assunto de elasticidade. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Então vamos lá, pessoal. Resolvi aí a primeira questão da prova de 2006, tá? Um tubo de 10 centímetros de diâmetro interno deve ser submetido à pressão interna P de 100 kg por centímetro quadrado. Considerando o emprego de aço com limite de escoamento de 2.400 kg por centímetro quadrado, e coeficiente de segurança de 3, determine a espessura mínima da parede do tubo. Então temos aqui, ó, a representação do nosso tubo com a pressão, os vetores de pressão interna. Se a gente fizer um corte aqui, né, nessa seção, a gente vai ter isso aqui, né? A parcela da pressão aqui, dos vetores de pressão interna. Temos essas duas componentes aqui de tensão, tá? E temos a espessura da parede do nosso tubo, que é o que a gente precisa determinar, tá? Essa tensão aqui vai ser o quê? Vai ser a tensão vezes a espessura vezes L. L é quem? É o comprimento do tubo, né? Nós temos aqui o tubo, mas ele tem um comprimento aqui a ser considerado, né? Que a gente chama de L, tá bom? As componentes de tensão horizontal se anulam, restando apenas uma componente vertical igual a P vezes D vezes L. O que é isso? Por exemplo, ó, na parede do tubo nós temos, por exemplo, um vetor aqui. Vamos considerar um vetor desses aqui, tá? Ele tem uma componente vertical e ele tem uma componente horizontal, tá? Do outro lado aqui, ó, nós temos um vetor no mesmo sentido, né? Como é circular, então aqui teremos uma componente vertical e uma componente horizontal. O que essa observação aqui quer dizer é que essa tensão horizontal se anula com essa, tá? Uma aponta para a esquerda, a outra aponta para a direita e elas se anulam, tá? O que nos resta? Somente essa componente, tá? Então, essa componente vertical, se a gente estivesse considerando tudo, todas as tensões acabam se anulando, né? Mas não é o caso. A gente está olhando aqui, analisando justamente metade da seção que a gente fez o corte, para que as horizontais se anulem e a gente tenha como definir aqui essas componentes verticais, tá? Que vai ser o quê? Vai ser a pressão vezes o diâmetro vezes todo o comprimento do tubo, tá? Então essa aqui é a nossa componente, que vai ser aqui, ó, cada componente dessa equivale a isso aqui, tá certo? Então temos aqui, ó, nosso diâmetro de 10 centímetros, né? E a espessura que temos que determinar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai proceder da seguinte forma, fazendo equilíbrio de forças, tá? Temos aqui, ó, vetores para cima e vetores para baixo, né? Que compreende aqui a tensão que vai ocorrer exatamente na parede, né, do tubo. Então temos duas vezes
essa componente, né? Uma de cada lado. Então temos a tensão vezes a espessura vezes o comprimento, que tem que ser igual, né? Se é um equilíbrio, o que está apontando para baixo tem que ser igual ao que aponta para cima, que é o quê? P vezes D vezes L, tá? Então, a gente vai considerar a pressão vezes o diâmetro e vezes o comprimento do tubo. Então, temos aqui, ó. Temos L de um lado, L do outro. Podemos cortar. O que nos resta aqui, né? Esse E e esse 2E, ele está multiplicando. Então, isolando a tensão, nós temos aqui o fator multiplicando, passa para o outro lado da equação, dividindo. Então, por analogia aqui, a gente pode definir que se a gente quiser isolar o E, que é a espessura, então fica dessa forma aqui, como sendo a pressão vezes o diâmetro, 2 vezes o valor da tensão. Que valor é esse de tensão que a gente vai considerar, tá? Bom, coeficiente de segurança, ele diz aqui para a gente que o coeficiente é 3, né? O que isso significa? Que a tensão máxima que a gente vai utilizar, ela tem que ser igual a 2.400, tá? Aqui, ó, o limite de escoamento do aço, né? 2.400. Então, a gente pega esses 2.400 e divide por 3. Temos aí que a tensão máxima é de 800 kg por centímetro quadrado. O que acontece? Esse coeficiente de segurança 3 significa que eu tenho que dividir. Por quê? Porque a tensão que eu vou considerar vai ser 3 vezes menor do que a máxima, né? Onde entra aqui já na questão do escoamento do aço. Então, por segurança, a gente utiliza 800 para o dimensionamento, levando em consideração aí o coeficiente de segurança, tá? Então, com isso, a gente já pode substituir aqui, ó, a pressão nós temos, né? É de 100 vezes o diâmetro, tá? 10. Atenção para as unidades, tá? Aqui está em centímetro quadrado, o diâmetro também está em centímetro, então, ok, tá? 2 vezes a tensão que a gente definiu aqui, de 800, que também está em centímetro, tá? Então, a gente aplica de forma direta. Então, temos aí, ó, 1.000 dividido por 1.600, temos que a espessura da parede do tubo deve ser igual a 6,25 milímetros, tá? Saiu aqui em centímetro, transformando para uma medida mais usual aí para a espessura de tubos, temos aí 6,25 milímetros. Então, resumindo, é isso, tá? Coeficiente de segurança aqui, ó, levamos em consideração segurança de 3 e determinamos a espessura mínima, tá? De 6,25. Se tivermos uma espessura de 6,5 milímetros, tá ok? Ok, né? Quanto maior for a espessura, melhor. Agora, levando em consideração os parâmetros da questão, ela não pode ser inferior, tá? Ah, temos um diâmetro comercial que é de 6 milímetros, ok? Não. Talvez se tivéssemos um coeficiente de segurança menor, fosse aqui, sei lá, 1,5, 2, ok? Isso aqui passaria, né? Obviamente, a espessura mínima aqui seria menor, mas levando em consideração o que a questão nos traz, não podemos ter espessura inferior a 6,25, beleza?
Bom, pessoal, o que eu tinha para passar nessa questão é isso aí e até a próxima resolução.